Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre The Evil Within 2. Segundo jogo da produtora Tango Gameworks, produtora do todo-poderoso Shinji Mikami, o pai do survival horror. Se você é fã de terror, certamente você sabe quem é Shinji Mikami. O cara é o criador, o cara que encabeçou Resident Evil. Desde que ele saiu da Platinum, ele foi apadrinhado, digamos assim, pela Bethesda. E o primeiro jogo deles foi o primeiro The Evil Within. The Evil Within foi apresentado em 2013, mas é um projeto que vinha sido feito desde 2010 e era conhecido como Project Zway. E quando ele veio à tona como The Evil Within, Psycho Break no Japão, o nome no Japão é muito mais legal, né? Faz muito mais sentido Psycho Break com a temática do jogo. O Shinji Mikami veio a público para dizer que ele queria fazer o jogo de terror mais assustador de todos os tempos. E aí isso compromete um pouco, porque a gente tem o criador de Resident Evil, o cara que é tão importante assim para os jogos de terror, um baita game designer que faz todo tipo de jogo. Imagina, o cara tinha feito na Platinum o Vanquish, logo em seguida ele fez em parceria com o Suda 51 o Shadows of the Damned, que eu acho surreal de bom, e aí ele parte pro Evil Within, que ele estava um tempo sem fazer terror. Então ficou complicado, um fardo muito pesado aí pro The Evil Within. Eu não acho um jogo ruim, eu sei que muita gente detesta, muita gente decepcionou muito, e eu acho que ele ficou muito às sombras do Resident 4 mesmo. Não à toa é o mesmo game designer, né? O cara ele pegou quando o Resident Evil 4 acabou e ele foi pra Platinum. O game designer, o cara responsável pelo gameplay mais central do Resident Evil 4, ele foi pro time do Shinji Mikami, ele continua na Tango hoje em dia. Ele é um cara muito importante aí em termos de game design. Afinal, ele criou esse conceito de câmera over the shoulder que é tão usado. E o Evil Within 2, ele não sai muito disso. Ele impressiona em alguns aspectos, mas é triste ver um cara tão grande como o Shinji Mikami, numa produtora tão grande como a Bethesda, não ousar no terror. E o terror é um espaço tão bom para experimentar e ser usado e ser corajoso. Infelizmente, não é o caso. Então, se você se decepcionou com o The Evil Within 1, eu acho que esse não vai trazer atrativos que vão fazer você mudar de ideia ou se interessar por alguma outra coisa, de forma nenhuma. Então, dá pra dizer que a história é extremamente importante. A história do Evil Within 2 ela é mais clara. A do primeiro jogo ela era muito complexa, era muitas camadas interpretativas, era difícil entender alguma coisa. Então eu acho que é imprescindível que você tenha jogado os DLCs do primeiro jogo, saiba quem é a Julie Kidman, que é apresentada como a parceira do detetive Sebastian Castellanos, o grande protagonista, mas aí a gente sabe a real identidade dela, o que ela de fato fazia lá no hospital psiquiátrico Beacon. Então é muito importante você saber quem ela é, e os DLCs desenvolvem mais essa ideia. A história começa 3 anos depois do final do primeiro jogo. O Castellanos ele tá largado às traças, tipo, bebendo, enchendo a cara no bar, e é assim que a Julie Kidman encontra ele. E ela já chega com uma notícia bombástica para esse cara, porque há muitos anos ele acredita que a filha dele, a filhinha dele, a Lily Castellanos, morreu num incêndio com 6 anos de idade. Ele acredita nisso, e isso botou ele num buraco pro resto da vida, basicamente. Ela chega dizendo que ela tá viva. Não só isso, como ela faz parte do STEM. O STEM é uma das coisas mais complicadas do primeiro jogo, porque demora um tempo para você entender o que é, de fato, esse STEM. Que é uma máquina criada por uma mega corporação chamada Mobius, que é como se fossem os Templários da série Assassin's Creed, uma corporação que existe desde tempos imemoriais e que existe só subliminarmente, por trás dos panos, controlando o mundo, tipo os Lalilu Leilou dos Metal Gear. É mais ou menos isso a Mobius. E essa STEM é uma máquina, é a maior criação dessa mega corporação, que tem o intuito de ligar o pensamento, criar um enorme subconsciente coletivo da raça humana. Fazer todas as pessoas viverem felizes em igualdade numa realidade criada por essa máquina. No caso desse jogo é uma realidade chamada Union, é uma cidade fictícia como se fosse uma Matrix, e ela diz que a Lily é a peça central para essa cidade funcionar. E ela está desaparecida, e só ele pode encontrar ela. E aí ela, esse tsunami de verdades, ela convence o Sebastian a entrar de novo no STEM, mesmo ele tendo vivido aquele pesadelo 3 anos antes, quando ele confronta o Ruvik. Então esse STEM é uma evolução daquele primeiro. O STEM que é uma criação do cientista Ruvik, que além de cientista é um grande psicopata, um gênio dos assassinatos, você joga dentro da mente dele. Nesse jogo não é bem assim, você entra numa realidade criada artificialmente, e é uma cidade que parece ser legal até dar tudo errado, quando as pessoas começam a se transformar em monstros porque começa a dar pau na máquina. Então é nessa realidade que você joga o jogo. Acontece que entraram nesse sistema outros psicopatas. Não vou dizer que eles são assim tão marcantes quanto o Ruvik, não chegam nem perto na verdade, mas são boas figuras, são vilões que valem a pena. Eu cito aí a princípio o Stefano,
que ele é um cara com requintes de crueldade, mas um cara mais artístico, é um fotógrafo, tem uma veia artística acentuada. Então tem momentos muito bons com esse Stefano, que é o primeiro grande vilão. O jogo apresenta outros vilões aí também. A história ela tem cerca de 15 horas, de 15 a 20 eu diria, se você joga na dificuldade média. A dificuldade alta ela é bem alta, eu comecei a jogar nessa dificuldade, joguei umas horinhas ali e percebi que ia complicar pra mim e eu precisava jogar e terminar para poder falar pra vocês aqui alguma coisa interessante. Então, a história é basicamente essa. É imprescindível que você tenha jogado o primeiro jogo, mas a história ela é mais concisa, é como se o jogo tivesse mais à vontade com ele mesmo, o roteiro tivesse mais à vontade, já que a gente conhece a Mobius, conhece a Kidman, conhece o Castellanos e principalmente sabe como funciona o Stan, então o jogo desenvolve muito a partir daí. É um jogo de terror grotesco, altamente grotesco, com monstros fantásticos, não tanto quanto o primeiro, mas ele não faz feio, então tem monstros bem legais, ele é altamente grotesco, dá pra você morrer de formas cruéis com o Sebastian e assassinar também as criaturas de formas cruéis. Mas o aspecto psicológico também é bem acentuado. Então ele cria realidades muito bizarras de acompanhar, mas é sempre muito legal porque te surpreende bastante. Em termos de gameplay, a grande novidade dessa vez, e que foi muito surpresa pra mim, eu fiquei muito surpreso com isso, é que ele é muito mais aberto que o primeiro Devil Within. Ele tem um elemento de Silent Hill aí, porque Union é uma cidade grande, relativamente grande, para um jogo de terror ela é bastante ampla, para você explorar de forma livre, digamos. Você tem o seu objetivo principal, mas você também tem algumas missões secundárias. Existem outras pessoas sãs dentro do STEM, dentro de Union, que vale a pena você conversar com essas pessoas, ver o que elas querem, qual o objetivo delas lá, porque antes de enviar o Sebastian, foi enviada uma equipe da própria Mobius para encontrar a Lily. Então, não só o Sebastian está atrás da Lily, mas também essa equipe que você encontra, claro, muitos mortos, mas também pessoas vivas e sobrevivendo lá dentro. Isso é legal porque uma grande parte do jogo, uma parte importante do gameplay, diz respeito a coletar itens para que você crie outros itens. O primeiro jogo fazia isso também, mas esse é muito mais. Existem as bancadas em lugares específicos, nos QGs desses sobreviventes e também numa realidade própria do Sebastian, a exemplo do primeiro jogo. Se antes era aquele hospital, aquela salinha da Tatiana, isso existe nesse jogo também, mas com a sala de Crimson Department, né, do departamento de polícia de Crimson, onde o Sebastian tinha sua sala de investigação quando ele era detetive. Então você vai para esse lugar como se fosse um porto seguro ali, para você conversar com a Kidman, observar uns slides que você coleciona, aprender mais da história, aprender mais do passado dele, o que aconteceu nesse intervalo de 3 anos, as consultas psiquiátricas, psicológicas que o Sebastian fez, que é uma coisa meio padrão, né? O cara passou por um trauma na polícia, ele precisa fazer esse tipo de coisa, a gente acompanha isso, então é bem legal. E lá também tem as bancadas para que você crie novos itens. Então você coleta pedaços de armas, canos, pólvora, ervas e coisas assim para você criar munição de escopeta, eu esqueci o nome, as flechinhas da sua besta, existe a mesma besta do primeiro. Você pode criar seringas de cura, itens de primeiros socorros e também sentar na cadeira de rodas para encontrar a Tatiana e distribuir as melecas verdes que você coleta dos inimigos mortos para evoluir o Sebastian. Esses elementos muito RPGísticos assim não casam muito bem com um jogo de terror, mas eu já estava acostumado com o primeiro jogo, então eu sabia que isso ia ter de volta desse jeito, né? O HUD ele é muito parecido com o do Resident 4, essas coisas incomodam, a evolução também. Continua tudo igual, até as próprias habilidades que você expande do Sebastian são bem parecidas com o do primeiro. Tem lá furtividade, combate, saúde, estamina e coisas assim. Eu recomendo muito que você evolua primeiro furtividade, porque tem muitos inimigos e furtividade é extremamente importante nesse jogo. Claro que eu não estou falando de um Splinter Cell do Metal Gear, então tem limitações, mas você consegue matar inimigos sem gastar bala, e bala é bem escassa. Gasta muita pólvora para você fazer as balas e você tem um limite para poder carregar essas balas. Então a furtividade é extremamente importante, principalmente quando você está explorando a cidade e tem aqueles perdidos lá, aqueles inimigos mais básicos e tal. Então isso existe, isso é uma parte extremamente importante do jogo, não tem como negar. Então somado a isso tem essa história que é muito mais completa, ela é mais começo, meio e fim. Eu fiquei extremamente satisfeito com o final desse jogo, fiquei extremamente satisfeito com o tamanho dele, como ele desenvolve a história, desenvolve seus personagens. O que me decepciona é mais esse aspecto gameplay mesmo, que não é usado em nenhum aspecto. Ele é um jogo bom, mas poderia ser mais ousado. Ele surpreende nas situações que ele te coloca, mas em termos de jogo, em nenhum momento ele excede. E sei lá, eu acho que seria a hora de exceder. Eu não sei se Evil Within a gente vai ver um 3 um dia, mas, pô, sei lá, eu acho que haveria espaço para isso, haveria espaço para ousar mais. Pô, é um jogo do Shinji Mikami, isso é complicado de lidar. Então ele expande a ideia, porém não ouse em nada. Então, caso você tenha gostado do primeiro,
é seguro que você vai se interessar por esse. Do contrário, nem chegue perto. Eu não sei como vai ser as vendas desse jogo, mas estou curioso para saber. As notas foram boas, né? Eu esperei que fosse ser malhado pela crítica, mas não. Eu também gostaria de deixar claro aqui que eu gostei bastante da dublagem nacional. A dublagem do Estúdio Máximo, se bobear, é o melhor trabalho que eles já fizeram. Tem pouquíssimos problemas de lip sync e as vozes combinam com os personagens. Talvez seria legal se a Kid mantivesse um ar mais desesperado, ela é muito tranquila, mas eu acho que é da personagem mesmo. A Kidman acompanha o Sebastian do lado de fora da Stan, guiando ele por um rádio. Então, as vozes combinam bastante. O dublador do Stefano é excelente, e de outros grandes vilões também, especialmente do Sebastian, que a gente vai acompanhar ele pro decorrer do jogo todo, não decepciona não. A tradução tem aqueles problemas já crassos de uma frase que não casa muito bem com outra, que parece que são coisas desconexas, que no final um roteiro é meio que costurado, assim. Então ainda sofre com isso. Eu espero que conforme o tempo vá passando, a gente vá vendo cada vez menos desses problemas, eu acho que é possível, mas não decepciona nesse aspecto. Se você estava com o pé atrás, especialmente depois da última localização da Bethesda, que é do Prey, eu achei bem fraquinha a dublagem, a do Evil Within não faz feio de jeito nenhum. Então é isso, jogo novo do Shinji Mikami, eu acho que quem é fã de terror, quem é fã de Resident não pode deixar passar, porém, ele é só mais um jogo bom de terror. Isso é pouco quando a gente pensa no Shinji Mikami, né? Valeu!